Muito bem, estamos de volta, né? E agora nós vamos a um momento especial, vamos compartilhar a palavra de Deus. Estaremos falando hoje sobre 7 histórias de doença da Bíblia em que Deus foi glorificado. Vamos aprender hoje 7 histórias de doença da Bíblia. Isso mesmo. Louvado seja o nome de Deus. Nós gostaríamos de estar iniciando. Gostaria de que você pegasse a sua Bíblia. Louvado seja Deus, né? Abrisse ela em Deuteronômio 31 e o versículo é o 6. Ser corajoso é nunca desistir, irmãos, de uma luta, mesmo sabendo que ela vai ser difícil conquistar a vitória. E não virar as costas, mesmo quando todas as suas voltas já fugiram. Não desistir, porque muitas das vezes as pessoas dizem para você, isso não vai dar certo. Aqueles que acreditam e confiam em Deus têm o melhor motivo para ficarem encorajados. O Senhor nunca abandona os seus filhos. Acredita, irmãos e irmãs. Ele não coloca na sua vida um desafio que você não pode superar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então estar conhecendo agora, a partir de agora, 7 histórias de doença na Bíblia em que Deus foi glorificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. A doença é uma provação que pode acometer qualquer pessoa, né, irmãos? Apesar de não conseguirmos compreender os problemas do sofrimento humano, quando ele chega, normalmente questionamos o porquê e qual a causa de enfrentarmos situações tão difíceis na nossa vida, não é verdade? Mas vamos estar conhecendo. Em primeiro lugar, sempre aprendemos e amadurecemos com as nossas fraquezas, né? Em segundo, aprendemos a depender mais de Deus, mais limitações que a vida nos impõe. E por último, sempre eu penso assim, mas não menos importante, Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Ele merece receber a glória, mesmo de pessoas fragilizadas em tempos difíceis. Na Bíblia encontramos inúmeras histórias. Você pode percorrer a Bíblia, né, em que enfermidades foram usadas como instrumento para glorificar ao Senhor. Nós vamos estar falando, irmãos, de 7 histórias, né? Que a Bíblia, existem milhares, né? A Bíblia é imensa. A Bíblia ela não tem final. Ela não existe, falar acabou. Todos os dias nós estamos aprendendo. A primeira doença, nós vamos estar falando, a primeira história, essa primeira história é a úlceras, chagas, caso de Jó. Esse talvez seja um dos casos mais representativos de sofrimento na Bíblia, irmãos. Já foi ferido por uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, né? Jó 2, capítulo 2, 7 e 8. A situação, irmãos, era tão terrível que os amigos, quando chegaram para visitá-lo, ficaram em silêncio. Durante 7 dias. Louvado seja Deus, né? Porém, todos conhecemos o fim da história. Através disso, tudo já pode conhecer melhor a Deus, né? Jó pôde conhecer melhor a Deus. Você entende por que o sofrimento ele é importante? O Senhor mudou a sorte de Jó, restituindo tudo o que ele tinha perdido. Todos conhecem essa história da Bíblia, né? Jó adorou ao Senhor desde o início e no fim. Reconheceu a sabedoria, irmãos. A soberania, reconheceu a soberania e seu grande poder. A segunda história, nós vamos estar falando de Naamã, alto general, fortemente doente. Naamã era um sírio general de alta patente, irmãos, que tinha uma doença terrível naquela época. A história dele é contada no segundo livro de Reis. Apesar dos seus recursos, poder e fama, aquele homem não tinha grande possibilidade de cura, nem de tratamento médico.
porque era uma lepra. Também uma história que muitos dos irmãos conhecem. Quem não conhece, está conhecendo agora. Mas havia uma menina que servia em sua casa, trazida cativa de Israel, e que testemunhou acerca do profeta de Deus. E Naamã creu, irmãos. Vê a importância da segunda história, né? E Naamã creu. O Deus de Israel Todo-Poderoso poderia curar qualquer doença, como hoje, irmãos. Deus pode curar qualquer enfermidade. Talvez a nossa carne pode estar podre, mas Deus quer curar a nossa alma, o nosso espírito. Amém? Vamos para o terceiro, irmãos. Para a terceira história. A esterilidade de Ana, irmãos. A esterilidade de Ana. Fala com as irmãs, né? A história de Ana é contada em 1 Samuel 1:2. Se Ana não tivesse passado pelo que passou, provavelmente nós não conheceríamos a história do profeta Samuel, como a conhecemos. Ana era estéril, todos conhecem essa história. Temos hinos, temos livros, temos filmes, minisséries falando sobre a esterilidade de Ana, né? Ana era estéril, por isso era constantemente humilhada pela sua rival Penina. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Um dia no templo, bastante triste com a sua condição, Ana orou, chorou e clamou ao Senhor. Ela fez-lhe um voto e lhe concedesse um filho. Ana o consagraria, entregando-o para servir a Deus todos os dias da sua vida. Irmãos, para a glória e louvor do Senhor. Louvado seja Deus. Temos que fazer um concerto com Deus. O Senhor requer algo de nós. O Senhor requer algo de você neste momento que está ouvindo esta mensagem, né? O Senhor, aleluias, para a glória e o louvor do Senhor, assim aconteceu. Ana engravidou, teve filho e cumpriu o seu voto, né, irmãos? Louvado seja Deus. Deus usou grandemente a vida do sacerdote e juiz Samuel. Deus tornou a amargura de Ana em alegria e contentamento. Vamos para a quarta história. O cego de nascença. Louvado seja Deus. A história do homem que nasceu cego, irmãos. Todos conhecem essa história. João, capítulo 9. Jesus viu os seus discípulos lhe questionaram sobre quem teria pecado, se os pais ou os próprios homens, por ter nascido cego. Até hoje é comum, irmãos, o pecado ser vinculado à causa de algum estar doente. Apesar do mal, está entrando no mundo por causa do pecado universal. Não é verdade? Nem sempre a doença é sinal de um pecado específico. As pessoas fazem mau juízo. Deus está no controle. E por vezes, tanto na minha vida quanto na sua vida, você que está me ouvindo agora, você é testemunha. Você já teve milagre na sua vida. Isso mesmo. Você já teve vários, não foi só um, não. Até mesmo a doença para os seus propósitos. Deus está no controle e, por vezes, usa até mesmo a doença para os seus propósitos. Jesus surpreendeu seus discípulos, né? Respondendo que o cego tinha nascido assim para que a obra de Deus fosse realizada através dele. O homem foi curado da cegueira na hora, sendo prova que Jesus é Deus Todo-Poderoso. E muito mais, todos conhecem que a cura física, ele pode ser curado da cegueira espiritual, crendo que Jesus era Cristo. Vamos para a quinta história, aleluias, cada vez ficando mais forte. A quinta história fala dos 10 leprosos, né? A história dos 10 leprosos. Evangelho de Lucas 17, capítulo 17, 11, 19, irmãos. Quem não conhece, né? A história dos 10 leprosos. Todos tinham muito medo de serem contagiados e por isso os leprosos tinham que viver fora da cidade, né?
Existiam lugares específicos para essas pessoas. Além disso, a própria lei de Moisés, quem conhece e lê a Bíblia, recomendava aos israelitas esse distanciamento dos infectados. Então, tipo assim, você pode conferir em Levítico, né? Se não me engano, está em Levítico, capítulo 13, né? O versículo eu não lembro. Então, tipo assim, os leprosos não podiam se aproximar de ninguém saudável. Familiares, pessoas caridosas, né? Deixavam comida para eles fora da cidade. Tipo assim, ficavam excluídos, né? A menos que visto pelos sacerdotes fossem considerados totalmente recuperados da doença. Então, assim, Jesus atendeu, irmãos, mandado que fosse se mostrar aos sacerdotes para que fosse verificado e confirmado que estavam curados da doença, conforme era dito na lei, né? Então, tipo assim, respeitando o distanciamento social exigido, eles clamaram pela misericórdia do Senhor, né? Então, mesmo sem serem instantaneamente curados, eles creram e obedeceram. Aleluias. Louvado seja Deus, né, irmãos? Embora fossem todos curados na mesma ocasião, nem todos voltaram para glorificar a Deus. Tem isso, né, irmãos? No nosso tempo de hoje, nem todos voltam para agradecer. É por isso que as igrejas só enchem em dias de campanhas. Fez uma campanha, a pessoa vai. Recebeu o milagre e desaparece. Às vezes dá até dinheiro, né? Mas a pessoa é só naquele instante da campanha, né? E isso acontece nos tempos de hoje. Além da cura física, Jesus curou também a doença espiritual daquele samaritano, concedendo-lhe a salvação. O seu coração se encheu de plenitude e de graça, né? Apenas um teve a atitude de voltar e todos conhecem, né, irmãos? Aleluias. Lucas, capítulo 17, versículo 19. Vamos então para a sexta história maravilhosa. Essa os irmãos vão ficar maravilhados. A sexta história, né, que nós estamos falando hoje aqui no programa, né, programa Palavra-Chave, Rede Vida Brasil. Nós estamos falando das 7 histórias. Nós vamos agora para a sexta história, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, a doença de Paulo. O apóstolo Paulo também tinha uma doença física, conhecida como espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Você sabia disso? Quem lê a Bíblia com certeza sabe. Não sabemos ao certo que doença era, mas fato é que o limitava fisicamente, né? Você encontra em Gálatas, a confirmação lá em Gálatas. Se não me engano, capítulo 12, versículo 12 e 13. Muitas pessoas defendem, irmãos, que seria um tipo de doença crônica, né, nos olhos. Essa opinião se assenta em algumas possíveis evidências, né? Paulo tinha ajudantes a quem ditava suas cartas, né? Também passagens que falam das suas letras grandes, né, em Gálatas 6, 11. Talvez pela baixa visão. Há menção de que os Gálatas, né, teriam arrancado os próprios olhos e os dado a Paulo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 15. Irmãos, contudo, mesmo sem conhecer qual tipo de doença era, sabemos que Deus não curou Paulo naquela enfermidade específica. Mesmo assim, Paulo glorificou a Deus, reconhecendo que a glória de Deus era suficiente para sustentar apesar da doença. Louvado seja Deus. Estamos entendendo, irmãos? Na sexta história, nós estamos entendendo que Paulo glorificou a sua vida espiritual. É o que nós temos que buscar hoje. As coisas da terra vão ficar. Né? Nós não podemos brigar com um amigo, com amiga, com vizinho, com colega de trabalho. Né? Nós não podemos se transformar em grupos. Eu sou desse grupo. O fulano é do grupo B, não. Louvado seja Deus, né, irmãos? Que história maravilhosa. Paulo exalta, irmãos, né? Reconhecendo que a graça de Deus era suficiente para o sustentar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A minha graça te basta, né? Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos à última história, irmãos, para encerrar. Louvado seja Deus, programa Palavra-Chave, Rede Vida Brasil, né? A web rádio mais gospel do Brasil. Louvado seja o nome de Deus. A sétima história para encerrar o nosso tema de hoje, né? Que é um tema especial, 7 histórias de doença na Bíblia, em que Deus foi glorificado. Você também pode entrar no nosso site www.redevidabrasil.com, encontrar a matéria também lá por escrito, né? Vamos estar postando lá também no nosso site e no nosso canal no YouTube, Rede Vida Brasil também. Vai estar lá a gravação do programa também, louvado seja Deus. Para encerrar, vamos à sétima história, né? Muita gente está curiosa para saber. A sétima história, a enfermidade de Lázaro. Não poderíamos encerrar esse tema com outra história. Temos várias, irmãos, várias, mas essa é especial, tanto para começar, tanto para encerrar. Lázaro, né, e suas duas irmãs, uma história conhecida na Bíblia, uma história conhecida para quem congrega, para quem vai na igreja. Você que não conhece, repense e analise o seu comportamento, né? E você que está dentro da igreja, analise o seu comportamento agora nesse momento, né? Vamos encerrar as 7 histórias de enfermidades glorificadas na Bíblia. E a sétima é a enfermidade de Lázaro, né, irmãos? Certa ocasião, irmãos, capítulo João 11, Lázaro ficou doente, mas Jesus não estava por perto. Os 3 irmãos viviam em Betânia. Todos conhecem essa história, uma aldeia que ficava ali a leste de Jerusalém, irmãos. Mas Jesus estava fora da Judéia, sabe? Com seus discípulos, o Senhor estava falando da palavra de Deus. Todos sabem que existia uma grande amizade, né, entre Lázaro e Jesus. A doença possivelmente se agravou, pois as irmãs mandaram avisar o Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo, né? Naquela época não existia telefone, não tinha carro, era de a pé e a cavalo, né? Então, quando Jesus recebeu aquela notícia, né? Aquele recado, Lázaro já tinha morrido. Louvado seja Deus. Não dava mais tempo do Senhor Jesus chegar, porque não ia dar tempo, né, irmãos? Mas todos sabemos que tudo tinha um motivo, né, meus queridos? Tudo tinha motivos. João capítulo 11, 5. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluias. Se você está passando por alguma coisa que deixou você super magoado, tristonho, perdas materiais, perdas espirituais, não canta mais, não prega mais, não quer ir mais na igreja, não acredita mais nem em Deus e nem em milagres, mas creia na palavra do Senhor, irmãos. Creia. A enfermidade de Lázaro vai te salvar a partir desta palavra. Certamente, meus queridos, a gente ia pensar que um bom amigo estaria sempre por perto nas horas difíceis, né? Mas nem sempre é como queremos, irmãos. Todos sabem. Deus, às vezes, tem outros planos. E nessa ocasião, Jesus estava ausente, sabia, irmãos? As irmãs tentaram tudo o que podia para cuidar do irmão, mas limitadas não puderam. Né? Hoje nós trabalhamos, trazendo para a nossa época, hoje, né, nós vemos pessoas como fica lutando através de uma UTI, né, entra na justiça, porque quer comprar um remédio que custa 8, 10, 15, 20 mil reais, né? E assim continua. Continuando, e seu amigo, e seu amigo, Senhor Jesus, estivesse por perto, né? Certamente essa tragédia não teria acontecido. Jó 11, 21. Perdão, irmãos, perdão. Mas Jesus ainda
Demorou, ficou mais tempo onde estava. Perdeu o funeral do amigo. Parecia não se importar. Será? Correu aquela história, né, irmãos? Correu. Uma das irmãs, ela pensou isso aí, né? Tal como Maria, nós pensamos em muitas coisas nos momentos de dor e sofrimento. Tentamos arranjar um culpado, né? Acusamos, murmuramos, choramos, mas nem sempre estamos certos dos nossos pensamentos. Isso aconteceu nessa bela libertação de Lázaro, né? Para encerrar as 7 histórias da Bíblia glorificadas, né? Louvado seja Deus. Jesus foi glorificado naquele dia e hoje será eternamente. Ele, irmãos, provou que é superior à morte. Chamou Lázaro para fora do seu sepulcro e ele voltou à vida. Louvado seja Deus. Essa história nos mostra que Jesus, irmãos, é maravilhoso e tem solução para os maiores problemas do mundo: pecado e, consequentemente, a morte. Ele venceu-os na cruz. Ele é a ressurreição da vida, irmãos. Ainda que morremos, viveremos com eternidade, com Ele eternamente, aliás, né? Que essa esperança guie a sua vida e lhe dê forças na caminhada, irmãos, em meio a dor e sofrimento. Mas lembre-se, acima de tudo, importa que Deus seja glorificado. Nunca se esqueça do Senhor. Mesmo não compreendendo o propósito por trás da doença, do momento que você está passando, creia que a graça de Deus lhe bastará. Busque ao Senhor, ore, descanse nele, confiando de coração, meus amigos e minhas amigas. Lembre-se que Deus pode usar as adversidades para o seu bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Você pode estar lendo isso em Romano 8, se não me engano, no versículo 28. Irmãos, louvado seja Deus, né? Ainda que você não veja uma saída, lembre-se que Deus continua no controle. As situações adversas e aflições servirão para nos ensinar. Aleluias. Creia somente, irmãos. O cristão sabe que a finalidade da sua vida deve ser a glória de Deus, apesar das circunstâncias. Lembre-se, a condição de saúde perfeita da humanidade foi prejudicada com a entrada do pecado no mundo. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Mas se amamos a Deus sobre todas as coisas que recebamos, o bem ou o mal, tudo servirá para a glória do nosso soberano Senhor Jesus. Então é isso aí. Programa Palavra-Chave, Web Rádio Rede Vida Brasil, né? Você pode baixar nosso aplicativo lá na Play Store. Nós temos rádio de computador, né? Para o seu PC e para o seu celular. Conhecemos hoje as 7 histórias de doenças na Bíblia em que Deus foi glorificado. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? E até a próxima vez aqui no programa Palavra-Chave.